A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Estamos estudando os livros de Samuel, mais precisamente o primeiro livro de Samuel. Conforme os irmãos podem acompanhar, nesta página nós já estudamos acerca de Samuel, capítulo 1 até o 7. Já estudamos também o capítulo 8 até o 12, que foi o estabelecimento da monarquia. E agora vamos dar continuidade falando sobre o começo do reinado de Saul. Como a gente disse na aula anterior, Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi quem deu início ao período da monarquia hebraica. Bom, Saul tinha 30 anos quando começou a reinar em Israel. A corte real se encontrava em Gibeá, que ficava a 3 quilômetros ao norte de Jerusalém. No princípio do reinado de Saul, ele cumpriu muito bem com o propósito divino pelo qual ele havia sido designado rei. Ele foi um grande libertador, derrotou os filisteus e os amalequitas, realizou guerras contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon, Edom e Zobá. 1 Samuel 14:47 diz que para onde quer que se voltava, Saul saía vitorioso. Porém, logo suas fraquezas se apresentaram. Ele demonstrou ser uma pessoa orgulhosa e seu desejo de governar sem acatar as palavras do profeta demonstrava justamente isso, né? O seu orgulho, sua prepotência. Sua baixa natureza se afirmou cada vez mais e Samuel teve que presenciar a graduação ou a gradual, decadência do rei. Vamos aqui para esta página, onde vamos falar sobre a guerra contra os filisteus, sacrifício ilegal e voto nécio de Saul. Nós temos estes relatos nos capítulos 13 e 14 de 1 Samuel. Jonatas, filho de Saul, atacou uma guarnição dos filisteus. Os inimigos reagiram com um enorme exército e se dispuseram a castigar os israelitas. Saul chamou os israelitas para a guerra. Samuel lhe deu ordem para se mudar para Gilgal e esperar ali por 7 dias até que ele viesse e oferecesse sacrifício. Saul não quis esperar. Ao final do 7º dia, Samuel não apareceu ainda. Então Saul, usurpando do ofício de sacerdote, ele ofereceu o sacrifício. Saul perdeu o reino, pois Deus o despojou dele. Aí muitos perguntam, por que Saul foi castigado de maneira tão severa? No fundo do seu erro se encontrava a desconfiança na ajuda de Deus e a excessiva confiança em sua própria sagacidade. Esse foi o grande erro de Saul. Saul e Israel se encontravam em uma situação muito difícil. Muitos israelitas se esconderam em cavernas e outros foram obrigados a incorporar-se nas fileiras dos exércitos inimigos. Jonatas e seu pajem de armas lançaram um ataque repentino contra um acampamento de filisteus. O êxito dos intrépidos guerreiros e um oportuno terremoto semearam pânico nos filisteus, conforme a gente pode observar em 1 Samuel 14, de 6 a 15. Ao mesmo tempo, os israelitas incorporados no exército pagão voltaram suas espadas contra os filisteus.
Saul aproveitou-se da situação e lançou suas tropas contra o inimigo. Os filisteus foram derrotados e a região da cordilheira de Canaã foi libertada do inimigo filisteu. Outro exemplo da falta de bom senso por parte de Saul foi seu voto nécio. Ele proibiu que os hebreus em combate se fortalecessem comendo. Isto teve duas consequências. O povo faminto pegou dos animais que eram dos despojos da guerra e comeram a carne desses animais com sangue. Como Saul havia proibido de comer até que a batalha acabasse, o seu próprio filho, o herói daquele dia, Jonatas, porque estava com muita fome, acabou comendo. E, por causa disso, ele quase foi morto pelo seu próprio pai naquele dia. Então isso demonstra a falta de sabedoria e o tanto que Saul era uma pessoa precipitada em suas ações. Aqui nessa página a gente vai ver sobre a guerra contra os amalequitas, que foi a segunda desobediência de Saul. Está relatado em 1 Samuel capítulo 15. Saul teve outra oportunidade de obedecer a Deus. O Senhor havia ordenado que ele destruísse os amalequitas. Os amalequitas formavam uma tribo guerreira, selvagem e nômade que fazia incursões sobre Israel. Saul derrotou os amalequitas, mas perdoou o rei Agag e o melhor das ovelhas e do gado. Além disso, ele ergueu um monumento em sua própria honra para perpetuar a memória de sua vitória. Isso está relatado em 1 Samuel 15:12. Quando Samuel confrontou Saul com a prova de sua desobediência, ele se mostrou muito evasivo. Em 1 Samuel 15:13, ele fala assim para Samuel quando vem ao seu encontro: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Claramente ele não havia seguido, mas ali de maneira dissimulada, ele disse para o profeta que havia seguido as instruções de Deus. E além disso apresentou desculpas, culpando o povo. 1 Samuel 15:15, Saul responde para Samuel: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Então ele, além de ter sido muito dissimulado, ele ainda não assumiu responsabilidade. Por isso, Saul foi deserdado, seu reino seria dado a outra pessoa, e desde aquele tempo em diante, Saul reinou sem autoridade nem bênção de Deus. Saul já não era digno de reinar sobre Israel. Isso foi ocasião também para a ruptura definitiva entre o profeta Samuel e o rei Saul. Diz a Bíblia em 1 Samuel 15:35, parte A: nunca depois Samuel viu Saul em toda a sua vida. Aqui nesta página nós temos aqui o relacionamento de Samuel e Davi. Saul fracassou como rei. Deus levantou Davi, o Senhor o preparou e o protegeu. Saul era segundo o coração do povo, mas Davi era segundo o coração de Deus. É bom a gente explicar aqui, o que significa essa expressão, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Tendo em vista que a gente ouve muitos questionamentos, Como pode a Bíblia dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, sendo que Davi cometeu vários pecados, dentre ele ter enviado para a morte um homem pelo fato de ter se deitado com a mulher dele. Então essa expressão significa o seguinte: o coração de Davi ele estaria alinhado ao coração de Deus, ao coração do Senhor. Seus motivos íntimos, suas qualidades espirituais eram superiores aos de Saul.
Davi daria atenção às leis de Deus. Davi seria o rei que realizaria bem a sua missão e libertaria Israel sob a direção do Senhor, pois seu coração estava sintonizado com a vontade e direção divina. Davi não violaria ou alteraria a constituição de Israel, mas antes levaria o culto divino a Jerusalém, sua capital futura. Ele realizaria todo o seu ministério público em consonância com as orientações do Senhor. Por isso que Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Davi se destaca como pastor, músico, guerreiro, líder e uma pessoa espiritual. Sua vocação pastoril e solitária fez-lhe meditar nas coisas de Deus e desenvolver um temperamento poético e sensível às belezas da natureza. Diante dos perigos e responsabilidades, aprendeu a confiar em Deus. Ele conciliou o aspecto religioso com o secular da monarquia hebraica. Ele atendia aos deveres de Deus e era figura profética do rei vindouro, o Messias. A confiança de Davi em Deus era o traço dominante de sua vida e o que o diferenciava de Saul. Vamos para esta outra página, onde vamos falar sobre Davi entra no exército, no serviço de Saul. Davi é ungido por Samuel. 1 Samuel capítulo 16. Deus enviou Samuel à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como futuro rei. Por medo de Saul, Samuel ocultou seu motivo, anunciando em Belém um sacrifício de ação de graças. Em seguida, na intimidade da família de Jessé, chamou os filhos deste com o fim de ungir um deles. Quando os filhos de Jessé se apresentaram perante o profeta Samuel, o profeta deixou-se impressionar pelo exterior. O escolhido por Deus foi o filho de Jessé, menos apreciado. Vale aqui uma explicação. Nesse texto diz que os 7 filhos de Jessé passaram defronte de Samuel, mas um 8º, que era Davi, não estava presente. Porém, a gente tem um texto em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 13 a 15, que diz que somente 7 filhos de Jessé são mencionados. Nesse texto, somente 7 filhos de Jessé são mencionados. Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Então, o texto lá de 1 Samuel 16 diz que 7 filhos passaram e o 8º não estava presente naquele momento e foi chamado, que é Davi. No entanto, em 1 Crônicas 2, 13 a 15, que foi escrito em uma época posterior ao texto de Samuel, diz que Jessé tinha 7 filhos, Ou seja, menciona apenas 7 filhos. Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Então, o que pode ter acontecido aqui, Um dos filhos de Davi morreu, antes que o texto de Crônicas fosse escrito. Ou o cronista omitiu o nome por uma razão específica, mas não detalhada. Davi foi ungido. O Espírito veio sobre Davi, proporcionando-lhe bênção e direção. Vamos para esta outra página, onde vamos falar sobre Davi na corte real. Deus permitiu que um demônio perturbasse Saul. Davi foi levado ao palácio como arpista para afugentar o demônio e tranquilizar Saul. Davi foi nomeado pajem de armas. Davi ia ao palácio, mas voltava a Belém para apacentar as ovelhas de seu pai. Em 1 Samuel 17 até o 18, versículo 5, nós temos ali a história de Davi matando Golias. É uma história muito conhecida, mas vamos passar aqui rapidamente. Os exércitos filisteu e israelita se enfrentaram, mas em vez de travarem uma batalha entre seus exércitos, os filisteus propuseram um combate entre campeões. Quando Davi, carregando as provisões para seus irmãos, chegou ao acampamento do exército hebreu, ouviu as blasfêmias e as ameaças de Golias. Então Davi disse a Saul: "O teu servo irá
e lutará contra este filisteu. A pedra que saiu da funda de Davi derrubou Golias, e imediatamente ele foi até Golias e pegou sua espada e cortou-lhe a sua cabeça. Ele a ergueu e declarou que só o Senhor é Deus, dando total crédito daquela vitória para Deus. Davi repentinamente tornou-se um herói popular de Israel e chefe da guarda pessoal do rei, e passou ao serviço da corte de forma permanente. Deus estava preparando Davi para ser o futuro rei. Então aqui nós temos o final desta aula, e na próxima aula vamos falar sobre a continuação de 1 Samuel, falando sobre ali as perseguições, impostas por Saul ao rei Davi. Deus abençoe os irmãos e muito obrigado.